nome é Jorge Luiz de Souza, apelidado de Mechila. Apelido que começou no futebol lá na Vila Vinalda. E pelada lá, jogava no ataque, aí os colegas lá colocou esse apelido, que tinha jogador no Flamengo que tinha esse apelido. Aí o modo de jogar na pelada já achava que eu jogava igual. Eu nasci em 1956, né? Sou filho de Zé do Carmo de Souza, que trabalhou na Copasa, Maria de Santos de Souza, minha mãe. Sou casado há 46 anos, com a Elizabeth Viana de Souza, lá da Bairro Leonardo. Tive um casal de filhos, Marcos Luiz, que perdi com 16 anos, e tenho hoje a Daniele. Eu tenho 2 netas, uma Gabriele e outra Graciele. E moramos no bairro Leonardo, na rua Pierre Teotônio da Silva. Fui para morar no Leonardo, minha esposa preferiu ficar perto dos pais dela, nós fomos para lá. E lá nós estamos lá esse tempo todo. Agora vamos condicionar também um grande goleiro, Mechila. Eu tive também o prazer de jogar com o Mechila no Flamengo. Ele começou ali na categoria de base e foi campeão, se tornando um grande goleiro. O Mechila foi fundamental nas conquistas do Flamengo Futebol Clube de Cataguases. Quando eu comecei no futebol, a gente jogava pelada lá no bairro de Colete, era no campo lá que era do 1º de maio. Aí, através disso, o Alcir Carapeta tá tendo jogos aí e me lançou num gol porque eu era mais velho, não tinha goleiro para colocar ele no gol e deu certo. Aí eu vim. Aí dali eu comecei a jogar com a garotada lá, meu primo, por exemplo, que até jogou com vocês no Flamenguinho, o Perezinho, né? O Baú, o Parobé, Foguinho, aquele grandão ali, o Chau, e também já tinha jogado no Flamenguinho, o Emílio Piranha, que chegou a ser lateral direito do Flamengo, essa galera toda. Aí nós crescemos jogando junto. Aí depois que eu fui pro Operário, joguei no Operário uns 5 meses mais ou menos. Dali eu fui pro Flamenguinho, que o Baú, né, que era o Pelezinho, me chamou, falou que me precisava mais um lá, eu fui e treinei. Daí, aos 13 anos e meio na época, né, que a gente fazia uma prova no Senai, eu fiz a prova e comecei a estudar no Senai. Aí fomos jogar futebol salão, foi onde eu conheci a rapaziada lá, o Ladislau, que é pai do Davi Luiz. Eu conheci o Renê, que jogava na frente do caminho, o Paulete lá do bairro Aidê, que era o nosso time, né? Renato, tinha um Toninho, a galera lá, time de sala, e depois uma seleção que eles faziam lá, a gente jogava na seleção do Senai. Chegamos quando tinha de Ponte Nova, Senai de Ponte Nova, e aqui no dia do jogo aqui em Cataguases, ia jogar o Dende Leite do Flamenguinho, que hoje é sub-17, ia jogar no campo do Flamengo contra o time América da Guerraria. Aí, devido ao acontecimento do jogo lá, o rapaz estava batendo muito no Vilmar, ele foi expulso 4 jogadores e acabou o jogo. Aí eu fui, aí eu peguei uma bicicleta e fui pro Senai. Cheguei lá, estava 3-0 pro time de Ponte Nova. Aí o Diceu Matos, que foi meu professor lá e treinador do futsal, na época era futebol salão, eu entrei no segundo tempo, nós perdemos aqui de 6-3. Aí quando foi para lá, aí vem até que eu acho graça, o professor Massur Hernani, dentro da Kombi na época, falou, ó, se perder lá, na hora que eu voltar vai ter uma Copa para vocês repetir umas 500 vezes. Aí fomos para lá, chegou lá, meu filho, aí jogava eu e o Peter jogando atrás, o Badu no gol, né? O Laudo e o Nelson Brito, Nelson. Aí lá dentro, né, demos umas bordoadas lá e conseguimos virar. Lá nós ganhamos de 6-4. Demos um troco. Aí foi a minha infância no futebol. Um goleiro, né, falando aí do Flamenguinho, né, que eu vi que foi destaque nos anos 70, foi o Mechila. Um goleiro arrojado, você via que era muito eficiente, porque eu creio que era um cara muito dedicado ali
e você via a diferença que ele fazia nos jogos. Então marcou época, foi, se eu não me engano, bicampeão, né? A gente era mais novo, mas acompanhava ali os jogos do Flamenguinho e eu gostava muito de ver. Achava assim, diferente, né? O nome já chamava a atenção e dentro de campo um goleiro que boa colocação, liderança. Então isso aí foi um cara que marcou como goleiro a minha memória. Eu cheguei no Flamenguinho com 17 anos. Joguei lá uns 2 anos na equipe de baixo lá, que era bem de leite na época, que eu ia sub-17. Aí em 75 o Roberto passou a turma desse time para titular. Aí nós começamos a jogar por aqui e quando chegou o campeonato de 75, o Robertão buscou alguns veteranos, misturou aí onde nós fomos campeões de 75. Jogamos contra o Manu a final, vencemos podia ter fechado o campeonato lá dentro, mas veio um empate na última hora, um gol de Paulinho da Hilda, de cabeça. Aí jogamos em casa e vencemos o jogo aqui de 2-1 e fomos campeões de Manu em 76. O gol de Pelota e o Carlinhos Papagaio. O Manufator teve que ter empatado o jogo, sabe? Ele estava 2-1 já no final. Aí uma jogada na área com o Vani, entendeu? Aí houve o pênalti. Aí eu não me lembro quem foi o jogador, se fosse o Ibrahim ou se foi o Dinheiro. Um dos dois ajeitou a bola e o Paulinho da Hilda bateu. Ele bateu, aí bateu para fora. Aí ele disse, o José Roberto Ratti falou, se eu entendi ele falar, bater de novo. Aí eu fui em cima dele, levou a mão no meu peito, empurrou com a outra mão no bolso e falou, eu disse que se fosse gol, ia bater de novo. Aí foi aonde nós conseguimos ganhar de 2-1 e foi aquela festa. Não tinha muito tempo que o Manu estava mandando na cidade. O Mechila foi goleiro do Flamengo nos áureos tempos do clube, sempre com muito vigor, garra, determinação. Tornou-se um goleiro determinante para o sucesso da equipe que ele jogava. E o Mechila está incluído entre os rol dos grandes goleiros que passaram pelo Flamengo, que sempre foi um celeiro nessa área. Quem não se lembra do Nena, do Chiquinho Moreira, do lendário Luiz Careta, da final de 59, do Ponté, agora mais recente do Neneca, do Newton, do Paulinho, do Zilo e do Lucas. E o Mechila, com muito mérito, também faz parte dessa galeria de bons goleiros. Então, Mechila, receba aqui o meu abraço, o meu agradecimento, ao mesmo tempo o meu reconhecimento pelo seu valor para o Flamengo, inclusive para servir de exemplo para as novas gerações. Seja feliz, você e sua família, e continue com essa palavra agradável para sempre levantar a autoestima nossa, para tomar as decisões corretas e agir de maneira certa. Um abraço, Mechila. Em 1975, né, como eu já falei, fomos campeões do Manu, 2-1 em casa. Nosso time era eu, né, o Mechila, o Capar, lateral direito, Paulo Jorge, Vani e Edmar, Pelota, Pelezinho e Fernandinho, Tico, o Carlinho Papagaio e o Parobé na ponta esquerda. Aí depois, em 75, eu joguei o segundo campeonato, né? Aí, aquele negócio de trabalhando na fábrica, aí perdi uma hora de treino, aí o Milton chegou e me barrou. Mas o engraçado tinha que todo jogo contra o Operário, o Robertão me colocava para jogar. Porque na época ele falava que eu dava sorte. E o Pedro, Operário doente, quando me via lá, eu sabia. Ele falava, sabia que ele ia fazer isso. Então, o jogo contra o Operário eu jogava. Operário, Bajardim. E fomos bicampeões em 76, né? Aí quando foi em 77, eu também dividi muito, algumas partidas, revezando com o Milton. Mas o campeonato parou, 77, que era o centenário, né? Ele parou, aí quando começou o outro campeonato, eu fui pro Vasquinho, onde eu disputei pro Vasquinho lá o campeonato.
de 78, né? 77. Aí a final do 77 eu não disputei por isso, estava no Vasquinho e foi em 78 essa final no campo no Ribeiro Junqueira contra o Ideal, né? Foi lá, foi a final. Aí esse jogo eu nem convocado eu fui porque eu não estava lá mais, eu estava jogando no Vasquinho. Eu lembro que nós já estava com um time de Viminória, não era nem era São José, era o 1º de Maio, tentamos voltar com ele. Aí a gente estava lá, aí vamos lá ver o jogo Flamenguinho. Aí fomos até de caminhonete, um carro, ver o jogo lá, caminhonete. Aí chegou lá, o colega torcendo pro Flamenguinho, o Zezé, que foi jogador fluminense, mandando nos caras da Budoada, entendeu? Aí começou uma discussão entre o Betinho lá com o Zezé, por isso que eu não esqueço que o jogo foi contra ela. Michila, eu o conheci no Flamengo e posteriormente foi jogar no Vasquinho. Um atleta exemplar, de muito respeito, nunca vou esquecer do passado do Michila no futebol. E a carreira dele foi encerrada com a gente no Vasquinho, da Vila Leonardo, saudoso Vasquinho. Então eu só tenho que falar bem e agradecer a Deus por ter conhecido um amigo como o Michila. Aí eu fui pro Vasquinho, né? Tava namorando lá, fiquei noivo. Até no dia do noivado nosso, meu lá, nós tínhamos jogado contra o Portuense. Então eu cheguei lá com o time nosso lá do Vasquinho. Era eu, o Rusa, o Lua, era o Gilberto e o Paulão, né? Hoje é falecido. Adão, Criundinha, Luiz Henrique, Mundinho, o Pelezão, né? E o Mauro Lúcio. Esse era o time que nós disputamos um campeonato lá no Vasquinho em 78. Aí de lá pra cá eu parei e nós jogando na Viminória, aquelas peladas lá, e surgiu o São José. E o Marcão da padaria marcou um jogo amistoso, fui no segundo jogo, aí no terceiro eu tava vendo o jogo e pedi para me escalar o time. Aí de lá pra cá eu fui treinador de São José, né? Em 90, fizemos uma boa campanha, em 91 também, em 92 nós tínhamos um bom time no campeonato, mas aconteceu um extra-campo, nós conseguimos 3 vice-campeão, 2 de suburbano e um Copa de Amizade. Aí em 93, já um time bem formado, até houve um lance seguinte. O campeonato em 93 cortaram, só podia jogar 2 jogadores da LEC. Aí eu saí de serviço, cheguei lá na Viminória, os colegas falaram assim, esse ano não vão entrar em campeonato, porque os caras é tudo da LEC. Eles tinham jogado um cara com Vasquinho, outros com Flamenguinho, Bolinha na Operário. Aí eu fui em casa, almocei, aí eu voltei e parei com os caras, não, pode pôr o time no campeonato. Ele estava jogando amistoso, uma molecada do segundo quadro. Mas só podia 2. Aí eu até cheguei e ainda brinquei com um colega, vem cá, pra vocês aí, que hoje, quem é o melhor jogador do suburbano que joga na LEC? Aí os colegas, o Bolinha. Falei, o Bolinha não tá com nós. Por que nós não vamos jogar? Aí nós jogamos. Aí nós entramos no campeonato. Aí ele foi remendando os moleques do aspirante. Aí nós buscamos o Daniel, que já tinha jogado titular no Flamenguinho, a volante, o Guabi no Vila Reis. Buscamos um atacante que a gente precisava, o Elias Toledo, hoje falecido, né? O Elias foi campeão com a gente lá em 93. O Marco Antônio, do Leonardo, que foi até eliminado, que empurrou o juiz lá, eliminaram ele. Mas aí depois fomos disputar a final com o Olímpico. Aí na final, naquele Marco Antônio foi eliminado, eu convoquei 4 jogadores do aspirante de São José. Aí na final, os 2 jogos contra o Olímpico, eu lancei o Alex, né? No lugar do Marco Antônio, nós conseguimos ganhar os 2 jogos e ser campeão em 93. Aí de lá o São José veio e hoje está aí, vai disputar esse ano agora, dia 4 tem que ter jogo, São José no Regional. Na época do Flamenguinho, ele tinha uns parceirão muito bons mesmo, gente boa pra caramba.
Aí tinha o Michila, que era goleiro lá. Aí treinava, foi meu reserva um tempo, e depois ele passou a ser titular. Mas antes, quando ele era meu suplente, ele chegava perto de mim e falava assim: "Ô, pô, você não vai parar de jogar não? Eu quero brincar." E aí a gente foi levando a vida. Eu saí, aí depois passou a ser titular no Flamenguinho por muito tempo. Mas é um parceirão. Teve piores momentos e teve bons, né? Tem dois que eu não esqueço, que no começo de tudo, jogando hoje é sub-17, né, no Flamenguinho, um gol do Paulinho, nego velho. A gente está acostumado no Flamenguinho, quando você treinou lá, jogar com bola oficial normal. Aí chegar lá na sala, uma bola número 3. Então, que deu um curo em nós, que eu vi o macho, estava forte, aquilo prejudicou bastante. Aí o Paulinho bateu o escanteio, a bola foi direto e foi o gol do Manu, entendeu? E o outro momento também difícil foi um jogo com o Sport Miraí, chovendo bastante, a bola praticamente minha, né? Ela picou, eu saía entre os meus braços, até houve aquela crise. Agora, alegria foi muito, né? Campeão em cima do Manu, eu tive um jogo que até um colega lá, o Jorjão, trazia para mim lá do Juiz de Fora. Os jogos dele foram com o futebol contra o Tupirambás, contra o Sport, contra o Tupi. O Tupi, por exemplo, nós só atacamos uma vez. O Tupi atacou o jogo todo e nós conseguimos empatar 0-0 lá dentro. Aí depois nós voltamos de novo com o Sport, ganhamos de 2-1 e aqui no Campo Flamengo foi 0-0. Esse foi o momento, mas o que eu lembro aqui agora rápido foi esse. Você estava no Flamengo, no caso, com o Tupi? Com o Tupi, Flamengo. Tupi? Não, que me amassava mais é quando ele jogava contra o Manu e o Operário, né? Que era o adversário direto nosso aqui. Então ele sempre foi, né? O Paulinho Daildo, né? Aquelas jogadas que ele vinha de trás correndo, o Prazo também na cabeça era um perigoso. No jogo de 2-2 lá dentro, o gol do Prazo foi assim, 2-1 para nós, foi batido um escanteio, ele foi de encontro e jogou a bola no outro lado. E sendo que o Robertão já tinha avisado o Fernando Pará para acompanhar ele, mas o Prazo jogava muito. E o Paulinho Daildo, e depois veio o Bino, né? O Bino foi o centroavante que deu muito trabalho. E o centroavante assim, mais, que posso dizer, limpo para jogar. Se você fosse no pé dele, ele não chutava. Os outros não, os outros já chegavam com tudo. Naquela época era diferente. Porque jogador naquela época que hoje não jogava por causa dos cartões, né? Hoje tem VAR no futebol. O profissional tem VAR, tem tudo. Mas naquela época o coisa comia, entendeu? E o Paulinho foi. E tem um outro, rapaz, que jogou no Ideal, jogava no Recreio, o Paulinho Bilosca. O Paulinho Bilosca é outro, que me dava bastante trabalho. Tava até esquecendo. Jogar Laranjal, Flamenguinho e 15 de Laranjal. E aí, né, foi logo depois que nós fomos campeões em 75. Aí o Robertão falou, ó, o Caial não perde barreira. Aí o meu tempo todinho, dava falta, pedia livre, o Caial batia para fora. Quando acertava, eu estava acima de mim, no meio do gol. Aí no segundo tempo, foi muito perto, no lado esquerdo assim, mais da área, o Caial tomou distância, eu pedi barreira. Aí o Caial foi, chutou, a bola pegou no travessão. Aí o Roberto falou comigo, gritou lá de fora, se fosse gol, você era culpado. E antes ele falou comigo, ó, se ele fizer o gol, a culpa é minha. Agora, se você pedir barreira, a culpa é sua. Eu esqueço. Aí depois que eu tinha parado já, jogando pelada aí, né? A Catunda Verminalda, o 1º de maio, num campeonato, eu jogava com um time na Ganjaria, no campo do colégio. O Caial estava no Prazer Nosso. Mesma coisa, eu pedi um livro, aí teve uma falta na minha lua. Aí eu pedi barreira, encostei no poste esquerdo, os caras cortaram a barreira. Quando estou vendo o cara me puxar a camisa. Aí eu olhei rápido, atrás do gol, que era no colégio, é aberto, né? Aí voltou, Zé Mauro. Rapaz, você pediu barreira, você pediu o livro até agora você vai pedir barreira, vai fazer o gol. Aí eu mandei abrir. Tem colega meu que virou as costas. O Caial chutou lá em cima, chutou para fora. Quer dizer,
Aquele jogo, se talvez não fosse o Zé Mauro, o cara tinha feito gol, que era danado. Ele batia, chutava bem forte. Foi o adversário que mais chutava que eu cansei, até hoje foi ele. Michila, goleiraço do Flamenguinho. Michila é uma pessoa humana fora do comum, tá? Uma pessoa que dá prazer de conversar com ele. E além de ser um excelente goleiro. Eu me lembro que 2 jogos que eu não esqueço, uma decisão de Manufatura de Flamenguinho, e quem apitou esses 2 jogos, o primeiro jogo Zé Roberto Reit, o segundo jogo Luiz Carlos Félix. Foram contratados para poder apitar essas decisões. E o Michila me fechou o gol. Ou seja, o cara pegou o que podia e o que não podia. Então, era um goleiro que na hora das decisões, na hora do vamos ver mesmo, ele estava tranquilo, estava em paz e resolvia a situação. Muito humilde, não gritava, não coisava, ele só fazia a dele e acabou, e resolveu o problema. Michila, você está me devendo um dinheirinho aí, porque o bicho desses 2 jogos aí que o Manufatura ia pagar um dinheirinho legal pra gente, você me roubou esses 2 bichos, hein? Você está me devendo essa grana, meu filho. Mas o Michila eu respeito demais, muito bom goleiro, está na prateleira de cima do goleiro de Cataguases. E parabéns pela pessoa que você é, parabéns pelo goleiro que você foi. O Michila, quando meu irmão começou a jogar futebol, né, a gente estava começando a ir para o time de cima do Flamenguinho, de lá ele foi para o Fluminense e já viajou para outros lugares. Foi o cara que mais deu força a ele, mais deu apoio, meu irmão. Gosto demais de você, Michila. Um abraço, um beijo no coração, cara. O jogador que dá mais tranquilidade na zaga, na época, os times no Flamenguinho lá sempre tinha uma zaga boa, entendeu? Mas foi campeão em 75, Vanille e Paulo Jorge. Até um jogo contra o tal de Gelli, do Rio, do Quarentinha. Quarentinha veio aqui com o time ele tinha uma firma lá, o tal de Gelli, veio jogar contra o Flamenguinho. Aí houve até um lance, né, o Paulo Jorge já estava para ir para fora, para o Atlético Mineiro. O cara deu um drible no Vanille, a bola adiantou e estava de cara a cara comigo, o centroavante. Aí eu ou ele. Aí não sei como o Paulo Jorge veio derrapando na grama e deu um toquinho e jogou a bola na minha mão. Cara, você podia pegar a bola na área. Hoje se for atrasar, se for mostrar que é atrasado, não pode.